Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Vamos lá aí, todo mundo sentando aí, se preparando aí para esse momento, né? Chamou aí seu vizinho, seus filhos, dá uma sentadinha aí para a gente pedir a Deus que nos ilumine com a sua palavra nesse momento, nos dê sabedoria. Eu creio que nos momentos anteriores você já orou, já veio se preparando seu coração, sua alma, né, para a gente poder compartilhar algumas coisas com você. A igreja, na realidade, a porta, o espaço, ele está fechado, só o espaço, mas a igreja ela está ativa, né? Ela está ativa nos lares, com os irmãos, orando, cantando, compartilhando, dividindo aí o espaço da sua casa, pregando o evangelho. A igreja ela está ativa, online, nós temos atividade durante a semana aí. Tivemos discipulado, videoconferência, tivemos uma escola bíblica por videoconferência. A igreja está ativa, ela não está dependente do tempo. A igreja está ativa, então ela segue a sua caminhada sem ficar dependente de espaço, de lugar, porque a igreja não está definida como tempo. A igreja é feita de gente, né? Feita de ser humano. Nós vamos orar ao nosso Deus e pedir orientação para aquilo que vai ser compartilhado com vocês hoje. Hoje é domingo, né? E assim como os outros dias, Deus está em todos os dias, mas hoje é o dia que normalmente a gente se encontra, então a gente estabelecer esse dia para se encontrar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia, pelo aprendizado, pelo crescimento nesses momentos. E cada irmão que esteja, irmão, amigo, que esteja ouvindo essas palavras, que seja orientado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Na realidade, eu queria falar com você hoje sobre situações, né? Essas situações que chegam em nossa vida, desafiando a nossa resistência, vai gerando estresse, ansiedade, disparando todos esses elementos emocionais de pensamento negativo, pensamento autodestrutivo, contra a alma, contra o coração, vai gerando em alguns processos de depressão, outros de angústia, outros de dor. Estamos assim naquele momento de desafio da resistência emocional, né? Da resistência espiritual. Esse é o lugar do campo de batalha. Normalmente o Evangelho diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas quando vai saindo do elemento emocional, entrando no espiritual, a gente começa a entrar no nosso campo de batalha. E é nesse momento onde a gente precisa começar a prestar atenção àquilo que nós iremos dar razão. Ou iremos dar razão à nossa razão, ou iremos dar razão ao que os decretos, né, humanos dizem, por aí, ou iremos começar a dar uma certa atenção àquilo que está escrito e o que Jesus diz. Quando ele diz, primeiramente, lá em Mateus, capítulo 6, 25, você pode abrir sua Bíblia, ler todo o texto, né, mas eu vou citar aqui especificamente quando ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ansiedade gera elementos no coração de dor, de angústia, de tristeza, não é apenas de preocupação, mas de uma série de fatores, né, como se fosse um efeito dominó. Uma vez que está ansioso, então virá uma série de fatores, como o efeito dominó, inclusive no elemento físico, até o elemento da baixa defesa imunológica, né? A gente perde a capacidade de lutar até com os elementos que são até naturais da vida. Imagine os emocionais, né, e os espirituais, tudo nesse momento começa a se intercruzar. Então, uma dinâmica dos elementos estão igual a malha, assim, na ansiedade. Outra coisa, uma outra palavra que Jesus falou também para esses momentos, né, para essas situações
que nos desafia a resistência é quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Aprendei de mim. É uma troca. Ou eu acho que eu sei a resposta, ou eu busco naquele que tem a resposta. Quando ele fala aprendei dele, aprender dele é começar a prestar atenção seriamente no que ele diz, na palavra que ele diz, na vida que ele levou, nas emoções que ele teve, nos sentimentos que ele demonstrou, como ele caminhou nesse mundo. Eu preciso olhar agora para Jesus, seriamente. Não só nas boas horas, nos bons momentos, mas em todos esses momentos, inclusive nesse que ele nos chama, esses momentos de que está nos cansando, tirando a resistência, nos preocupando, né? Nos colocando nesse estado de esses terríveis momentos. São lugares de guerra, é um campo minado, né? É como se a gente estivesse andando num campo minado. Se você pisar no lugar errado, ele vai explodir, explode na tua cara, explode no seu coração, porque essas circunstâncias elas são formadas, é recheada de circunstâncias, de conteúdo explosivo. Mas a depender da nossa resposta, a gente desmonta essa bomba. Isso vai nos desafiando a cada dia, né, cada hora, a cada momento que a gente acorda, a desarmar essas bombas, ou armá-las. Se a gente entender como lidar com cada situação de uma forma positiva, a gente cresce, aceita a circunstância, cresce com ela, agradece a Deus, diz: ó Deus, muito obrigado porque eu estou passando por isso, é para passar, nós passamos e passamos em paz, nós não temos medo de passar por essas circunstâncias. Mas se pelo outro lado pensar dessa forma, de uma forma negativa, a gente vai se auto-sabotar. Nosso próprio crescimento vai ser sabotado, vai ser um processo autodestrutivo. A gente vai começar a se queixar, vai começar a murmurar, vai começar a sentir dor na alma e no corpo. E esses sentimentos, na realidade, são até normais, né? Quando a gente se depara com circunstâncias estranhas, mas ela precisa encontrar um caminho de resposta. E esse caminho tem que trazer paz. E aí me lembra o que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Isso vai encarando, e a gente precisa aprender a encarar as situações, porque as situações e as circunstâncias, elas pedem uma decisão nossa. Ou seja, nós estamos em momentos de decisão. E que tipo de decisão é que a gente vai dar nessas situações? Aí é a sua escolha. Você vai para que lado, né? O lado destrutivo ou o lado do crescimento, mesmo em meio a essas situações difíceis? Por exemplo, você já percebeu que nessas situações vem mal pensamentos, né? A gente é atacado por situações ou sentimentos negativos, sentimentos autodestrutivos, né? Tá colocando a gente em certos extremos, que vai mexendo com o eixo da gente, aquilo que você achava que era firme, você está percebendo que não é, vai te levando para um certo extremo assim, de resistência, onde o seu equilíbrio parece que tem hora que está normal, tem hora que foge do normal, né? Parece que é um certo engano no processo do nosso equilíbrio. É um eixo, o eixo está sendo mexido, né? Essa situação que está à nossa frente, na realidade, a gente precisa voltar os nossos olhos aí para a luz do Evangelho. E aqui me lembrou que Paulo diz lá em Filipenses 4, de 6 a 9. Eu vou dar uma pausazinha para você abrir sua Bíblia. Vai lá, abre aí sua Bíblia. Filipenses 4, de 6 a 9. O apóstolo Paulo ele diz assim, e cabe para esse momento de situações desfavoráveis, né? Quando ele diz: não estejais ansiosos por motivo algum. Ansiedade, de novo, não andeis ansiosos. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou petições declaradas, mostradas, né? Apresentadas
diante de Deus por meio da oração, que cabe todo o tempo, súplica e ações de graça. E ele diz que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, ele está falando de um elemento que não faz parte dessa dimensão, mas que quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, esse elemento vem das dimensões espirituais para o nosso coração. É uma paz que ultrapassa até mesmo o elemento racional, né? Que ultrapassa todo o entendimento. Diz que guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí ele diz, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, aquilo que a gente deve pensar, aquilo que deve ser o conteúdo do nosso pensamento nesse momento. Ele diz que é tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, nisso pensai. Interessante, né? Como ele colocou toda essa palavra como um conteúdo para o pensamento. Tudo que aprendeste, recebestes, ouvistes em mim, né, de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Uma troca. Meu pensamento precisa fixar em alguma coisa. Minha alma precisa fixar. Diante das situações difíceis, então eu preciso tomar decisões. E essa decisão é aonde é que eu vou colocar minha alma e o meu coração. Porque esses instantes de tempo que se prolonga, né, que não muda, que é o dia mal, né? Dia mal não é um dia de 24 horas, dia mal é uma fase, é um momento, é uma situação, uma dada circunstância que vem para tirar nossa paz, né? Enquanto ele se mantém, é como se ele tirasse de nós aquilo que é equilíbrio, paz, ele vem arrancando. E esses elementos, eles não podem sair de nós. Ou ele precisa ser renovado em nós, ou eles precisam ser receber seu novo significado, né? Ressignificado. Eclesiastes capítulo 3, você pode abrir sua Bíblia. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Até tempo para passar por isso a gente está tendo. Tempo de construir, tempo de destruir, tempo de saúde, tempo de doença, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de boas situações, tempo de más situações. Então, o que ele fala é de um ciclo que se abre, ciclos que se fecham. Quando a gente pensa em tempo, a gente tem que perder essa ideia de tempo cronológico. Tempo na Bíblia ele tem mais a ver com fases. Fases pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano. Anos podem ser fases. Né? Então, tempo de situações difíceis é para nos levar a crescer. Ou nos levar a morrer. A escolha é nossa, a decisão sempre será nossa. E as nossas decisões precisam encontrar um caminho que nos leve a um processo de crescimento. Primeiro de aceitação da circunstância, entender a circunstância, perceber o que é que o conteúdo está nos desafiando em Cristo e o que é que ele pode nos revelar e nos ensinar, além daquilo que ele já nos ensinou está escrito. Então a gente tem que partir daquilo que já está escrito. Por isso que a gente está nesse momento assim, lendo agora as Escrituras, né? Refletindo em cima dela. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 11, você vai ver Paulo falando o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus
da mesma forma seja revelada em nosso corpo, pois nós estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, ou seja, tudo que a gente passa tem a ver com o sofrimento de Cristo também. Estamos participando de circunstância como igreja no corpo de Cristo nesse mundo, para que a vida dele, né, se manifeste em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito. E é exatamente por causa dessa circunstância que Cristo diz que, olha, que apesar disso tudo se fez novo, tudo está se fazendo novo no coração daqueles que creem. Tudo se faz novo, encontra seu sentido, encontra sua resposta. Porque Cristo muda qualquer realidade dentro de nós, na vida daqueles que caminham com Ele todos os dias. Não importa as circunstâncias, ou as situações, ou que nos tire, né, ou tente nos tirar do eixo. Na realidade, Ele está transformando tudo isso em uma nova realidade para que a gente compreenda o significado das coisas, o conteúdo das coisas. Porque ele mesmo, Paulo, entendeu isso, né? Quando, naquilo que ele diz, que jamais que seremos provados além daquilo que a gente possa suportar. Não há provação, não há lutas para além daquilo. A gente é humano, Deus nos conhece, Ele sabe que somos pó, somos feitos do pó e temos nosso limite diante de qualquer circunstância. 1 Coríntios 10, 13 é onde Paulo vai dizer que não vos sobreveio nenhuma provação, né? Em algumas versões tem tentação, mas nesse versículo é como se fosse um encaixe só. Provação ou tentação é como se fosse um elemento comum, é um desafio comum para o coração. Que nada disso virá, e que nada disso, na realidade, é um elemento comum a todo ser humano. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos provados ou tentados para além daquilo que a gente possa resistir. Resistência aqui é a questão. Pelo contrário, juntamente com a provação, né, tentação, ele vai prover o livramento para que a gente possa suportar e passar por isso. Ou seja, exatamente nas circunstâncias difíceis é que virá o elemento de suporte. E aí é o mistério de Deus, porque quem dá é Ele. É o que ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Né? Na fraqueza, a graça de Deus ela vai se aperfeiçoando. Outro texto interessante que a gente pode verificar isso na vida de Paulo é em 2 Coríntios 1,8. Ele diz, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram acima de nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos mesmo, ou seja, Paulo está dizendo que chegou a perder a esperança da própria vida. Observe o que ele está dizendo. Ele chegou a perder a esperança da própria vida. Ou seja, há situações que se chega no limite. E a gente nem chegou ainda no limite. Está em casa, né? Está comendo, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, assistindo televisão, vendo vídeo na internet, por aí vai, ainda está tranquilo o negócio. E mesmo que caia, né, que perca a esperança, a gente pensar que é o fim, ainda não é o fim. Porque Jesus aí é onde vem entrando de novo a palavra dele, quando ele diz, olha, Mateus 28, 20, né? Eu estarei permanentemente convosco até o fim, e eis que estarei convosco pelos séculos dos séculos. Até o fim, até o fim Deus está conosco para aqueles que creem. Lá em João, capítulo 14, versículo 16 a 18, ele diz, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro consolador. O outro consolador é o Espírito Santo de Deus, orando por nós, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, guardando nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a fim de que esteja para sempre, né, conosco. É o Espírito da verdade, que o mundo nem pode receber esse Espírito, que é o Espírito de Deus, porque ele vem para o coração daqueles que creem, porque não vê nem o conhece, mas Jesus falou, vós o conheceis, porque ele vive convosco. E estará dentro de vós, ele já mora em nós. E ele diz, não vos deixarei órfãos.
voltarei para vós. E ele voltou através do seu Espírito. Então nós não estamos aqui jogados como se fossem filhos bastardos. Nós estamos aqui junto com o nosso Pai, que é Deus, guardados por Deus, em paz com Deus, vivendo essas situações, circunstâncias em Deus. Em João 16:32, abra lá sua Bíblia, ele diz: pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados, cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho. Quando ele falou isso, perto da morte, né? Mas ele diz: eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. E se Jesus viveu isso, nós precisamos passar por essa experiência assim como Jesus. Ele disse: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende bom ânimo. Tende fé, coragem, firmeza, porque ele venceu o mundo, você vai vencer. Você não vai vencer porque a vitória seja sua. A vitória é dele. A vitória já foi dele na cruz. E nós só vencemos porque ele já venceu. Na realidade, ele doa a vitória dele para cada um de nós. E a gente come da vitória dele, a gente se alimenta da vitória dele. Porque a vitória dele é o pão da vida. É a palavra de vida eterna, é a esperança, né? A nossa alegria. Então, você que está me ouvindo, eu quero dizer que tenhas paz em Deus. Guardai a vossa mente em Deus, o vosso coração em Deus. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa sempre se cumpre. E é essa que nos traz esperança. Porque o Senhor é o nosso pastor. E ainda que a gente tenha que andar por esse vale de sombra e de morte, ele disse que estaria conosco. A questão não é o vale não nos interessa. Deixa aí o pau quebrar. A gente está dentro do barco. A gente não está isento dele, e a gente não tem medo e nem precisa ficar com medo. Às vezes terá aqueles momentos que a gente vai titubear, vai sentir uma coisa ou outra, mas guarde o vosso pensamento em Cristo Jesus. Porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, disse Jesus. Essa é a nossa esperança, é Cristo em nós. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Agora eu lhe desafio a você fechar os seus olhos. Se você entendeu essa palavra, ore nesse momento. Ore assim pedindo: Pai, eu entrego meu coração a essas palavras. Eu entrego meu coração ao Teu Evangelho. Eu entrego meu coração à presença do Teu Espírito. Porque todos nós estamos diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Tchau. A paz de Deus seja com todos.